Missões amorosas impossíveis são tarefas exatas para ele, o Cupido. Vocês não acreditam? Pois bem, hoje contaremos um caso amoroso irreal que o Cupido realizou com sucesso. Um grande amor surgir entre um bilionário e a sua empregada. Easy rider on the highway, station wagon going slow, windows open, you are basking. Eduardo Alcântara, aos 30 anos, já era uma lenda no mundo da tecnologia. Seu aplicativo revolucionário havia mudado a forma como as pessoas se comunicam, tornando-o um dos homens mais ricos e cobiçados. No entanto, sua vida pessoal era um vazio. Morando sozinho em uma mansão moderna e fria, em uma metrópolis, ele se sentia cada vez mais desconectado do mundo ao seu redor. Ana Clara, com seus 20 anos, carregava o calor do sol em seu sorriso. Ela deixou sua pequena cidade natal com sonhos de proporcionar uma vida melhor para sua família. Sem poder se aprofundar nos estudos, mas com um coração cheio de esperança, ela conseguiu um emprego como empregada na casa de Eduardo. A governanta que a contratou era muito exigente e aconselhou que ela tivesse muito cuidado quando fosse limpar as várias obras de artes que ornamentavam a mansão. Caso ocorresse algum acidente, o pagamento da peça seria descontado do salário. Logo nos primeiros dias de seu trabalho, a governanta pediu que Ana limpasse os vasos de porcelana chinesa que enfeitavam a sala, e ela a atendeu de imediato. Quando chegou na sala, Eduardo estava sentado lendo um livro. Ana ficou sem saber o que fazer, pois não poderia pedir ao patrão que se retirasse do cômodo para que ela fizesse a limpeza necessária. Então procurou fazer a atividade, evitando ser notada por ele. No entanto, em um dado momento, por descuido, deixou um vaso valiosíssimo cair no chão. Eduardo não sabia da existência dela até ouvir o barulho do vaso quebrar. Levantou-se e se dirigiu a Ana perguntando: "Você se machucou?" Ana, ao ouvir a pergunta do patrão, ficou muito nervosa e constrangida, falou: "Senhor, desculpe-me pelo vaso quebrado. Eu vou pagar com o meu salário." Em vez de ficar irritado, ele ficou impressionado com a maneira como ela assumiu a responsabilidade e se ofereceu para pagar pelo dano, apesar de seu salário modesto. Isso despertou o interesse de Eduardo e ele começou a observá-la mais de perto. Viu que se tratava de uma empregada recém-contratada. Porém, percebeu também que havia alguma coisa nela que o cativou. Talvez fosse por aparentar ser uma pessoa que sabia cumprir com seus compromissos ou por qualquer outra coisa. O certo a dizer é que ele, a partir daquele dia, procurou observá-la discretamente. Não que ele fosse um homem que tinha o hábito de observar as mulheres que trabalhavam para ele, porém,
Ana não lhe saía do pensamento. Estranhamente, havia algo nela que o encantava e ele precisava saber o que era. Alheia ao interesse de Eduardo, Ana seguia sua rotina de trabalho, mais preocupada em como iria pagar o valor do vaso quebrado. Ela era sozinha naquela cidade e estava há pouco tempo ali. Precisava de todo o dinheiro para se manter e teria que trabalhar alguns meses sem receber nada para liquidar a dívida. Iria pagar o vaso certamente, mas resolveu conversar com o patrão para que ele autorizasse a governanta a descontar um valor por mês que desse para que ela sobrevivesse. Passou alguns dias tomando coragem para se dirigir a Eduardo com essa proposta. O dia de receber o primeiro salário estava chegando e certamente já não seria nenhum valor. Aproveitou o momento em que Eduardo estava no escritório para conversar com ele. Bateu à porta e pediu licença. Eduardo, quando a viu, solicitou que ela entrasse perguntando: "O que houve, Ana?" Ela se encheu de coragem e se aproximou dele dizendo: "Senhor, eu gostaria de lhe fazer um pedido. O senhor pode descontar o valor do vaso quebrado em muitas vezes para que eu possa ter algum salário para me sustentar? Eu sou sozinha e não tenho ninguém para me ajudar." Enquanto ela falava, os olhos dele percorriam a imagem dela e se encantavam com o que estava à sua frente. Cabelo sedoso, olhos penetrantes, boca sensual e um corpo que o fez suspirar de desejo. Naquele instante, descobriu o que o encantou assim que a viu pela primeira vez. Voltando a prestar atenção no que ela dizia, respondeu: "Ana, fique calma. Nada será descontado do seu salário. Aquilo foi acidental. Pode ficar tranquila, viu?" Ao ouvir tais palavras, Ana ficou tão contente que o abraçou em agradecimento. Ele ficou assustado com a reação dela, mas gostou muito de sentir o doce perfume do seu corpo. Is folded at the corner so that I could not forget. Folded at the corner so that I could not forget. Pink azaleas by your driveway shade our leisurely goodbyes. In your terry cotton sweater with your arms sweeping the sky. Percebendo que havia reagido espontaneamente e, envergonhada, falou: "Desculpe-me, eu não queria lhe abraçar, senhor. Foi sem querer." Ele, sorrindo, disse: "Foi um grande prazer receber o seu abraço." E, a olhando sedutoramente, falou: "Sinta-se à vontade todas as vezes que quiser me abraçar." Ela reconheceu que não devia ter se comportado daquela forma e também notou o desejo nos olhos dele. Mas, meus caros, a partir daquele momento, o Cupido, cuja missão é unir casais pelo amor através de suas flechas de ouro que incitam paixões amorosas, fazendo com que os alvos se apaixonassem profundamente, flechou os dois. Logo depois do ocorrido, Eduardo
sentou-se no jardim, vibrando com a recordação do cheiro gostoso do corpo de Ana junto ao seu. Ana foi para a cozinha ainda perplexa com a sua atitude e assustada por ter percebido o olhar de desejo de Eduardo. Porém, para ela, o pior era ter gostado de ver o desejo estampado no olhar dele. Consigo pensou: o que eu fiz? Abracei o patrão sem querer e senti um prazer imenso em ter o meu corpo colado ao dele. Eu não posso e não devo alimentar esse sentimento. Ele é um bilionário e eu uma empregada doméstica. Essa sensação não pode continuar de maneira nenhuma. Mas já era tarde, meus queridos. Os 12 foram flechados e seguiram buscando a presença um do outro, assim como uma mariposa é atraída pela luz. Meses se passaram enquanto eles se encontravam frequentemente na vasta biblioteca da mansão, onde os livros eram a desculpa perfeita para as suas crescentes interações. Em uma dessas tardes, no momento em que a chuva caía suavemente, Eduardo compartilhou com Ana sua paixão pela poesia. Ana, por sua vez, recitou uma poesia que a sua mãe lhe ensinou quando era criança. Foi nesse instante que Eduardo percebeu que seu coração batia mais forte por Ana. Ele se viu admirando não apenas sua inteligência, mas também sua força e determinação. Sabia que ela também estava gostando dele. Aproximou-se dela com ternura para lhe beijar. No entanto, Ana recuou. Não podemos, disse Ana, sua voz firme, mas seus olhos revelando uma tempestade de emoções. Você é meu patrão e eu sou apenas a empregada. As pessoas vão falar e eu não posso permitir que você seja humilhado por minha causa. Eduardo ficou atordoado com a recusa, mas respeitou sua posição. Entretanto, como todos sabemos, um grande amor sempre enfrenta obstáculos. Não foi só a diferença da classe social que tentou impedir que Ana aceitasse se relacionar com o seu patrão. Vânia, uma ex-namorada de Eduardo, fluente empresária, reapareceu determinada a reconquistá-lo. Vânia resolveu procurar Eduardo, pois acreditava que ele ainda fosse muito apaixonado por ela, apesar dela o ter trocado por outro. Eduardo a recebeu educadamente e conversaram sobre vários assuntos. Em um dado momento, ela propôs que eles voltassem a namorar. Eduardo lhe disse que não poderia porque estava apaixonado por outra. Vânia fez várias perguntas sobre a pessoa por quem ele estava apaixonado, porém, ele não lhe disse nada. Nesse momento, os olhos dele brilharam quando Ana passou no corredor. Vânia era inteligente como uma raposa, uma mulher extremamente bonita, mas com um feio caráter. Virou-se discretamente para ver quem fazia os olhos dele reluzir apaixonado e identificou Ana. Imediatamente percebeu que Ana era a razão dele não a aceitar de volta. Resolvida a destruir a reputação de Ana para tirá-la do seu caminho, armou um plano. Pediu a Eduardo que mostrasse o jardim para ela e deixou a bolsa na poltrona.
Ela conhecia a casa de Eduardo muito bem. Disse a ele que ia no toalete. Sorrateiramente foi até o quarto da empregada e colocou um cordão valioso sobre a cama de Ana. Ao retornar para o jardim, convidou Eduardo para voltar para a sala. Ana, enciumada, disfarçava uma limpeza no ambiente. Ao abrir a bolsa, Vânia fingiu espanto da falta de seu cordão de pedras preciosas. Olhou para Eduardo e disse: "Eu fui roubada enquanto estávamos no jardim. Meu cordão estava dentro da minha bolsa, que agora não está mais." Olhando para Ana, afirmou: "Certamente foi a sua empregada que me roubou." Eduardo, conhecendo o mau caráter de Vânia, falou: "Procura direito e não acusa a Ana. Ela não é capaz de uma coisa como essa." "Eu tenho certeza que a joia estava aqui, assim como tenho certeza que a sua empregada me roubou." Ana, aos soluços, disse: "Eduardo, eu nunca roubaria ninguém." Vânia, percebendo que Eduardo quase abraçou Ana para consolá-la, argumentou: "Vamos ao quarto dela. Certamente o cordão está lá." Saiu caminhando na frente enquanto Eduardo e Ana a seguiam. Vânia abriu a porta do quarto, olhou sobre a cama, pegou o cordão na mão e disse: "Está vendo, Eduardo, a ladra que trabalha para você?" Nesse momento, Ana, ainda chorando, falou: "Eu não coloquei essa joia aí, Eduardo." Vânia, com muito ódio, gritou: "Manda essa ladra embora agora." Eduardo não se abalou em nenhum momento. Conhecia a Ana há menos tempo que a Vânia, mas sabia distinguir o caráter de cada uma. Pausadamente disse: "Calma, Vânia. Eu não sei o que houve, mas saberemos logo. Você se esqueceu que há câmeras por toda a mansão? Pois bem, veremos o vídeo para tirarmos a prova do que houve." Nesse momento, Vânia se lembrou das câmeras. Seria descoberta certamente. De fato, ao reverem todo o momento da estadia de Vânia na mansão na filmagem, observar o momento que ela tirou a joia da bolsa e o momento em que ela entrou no quarto de Ana. Pronto, a farsa havia acabado. Ana respirou aliviada pelas câmeras terem registrado toda a armadilha. Vânia estava chateada por ser descoberta. Eduardo chamou Ana para perto dele e disse: "Vânia, eu espero que você nunca mais acuse mentirosamente a minha futura esposa de ladra, pois, se fizer isso, nós a processaremos." Ana estava assustada com a notícia de ser a futura esposa de Eduardo. "Eu nunca duvidei do caráter de Ana, mas o seu eu conheço muito bem, pois não tem nenhum, Vânia", disse Eduardo. Depois disso, Vânia pegou a bolsa e saiu imediatamente. Virando-se para Ana, Eduardo disse: "Meu amor, case comigo, porque eu nunca mais deixarei que ninguém a humilhe dessa maneira." E tirando o avental dela, falou: "Eu te amo, Ana." Ela o beijou como resposta. A cerimônia de casamento foi realizada semanas depois. Era uma celebração íntima, com decorações simples, mas elegantes. O ponto alto da festa foi quando Ana e Eduardo, agora marido e mulher, dançaram juntos e se moviam como se fossem um só.
Enquanto isso, de um canto da festa, novamente o cupido arteiro, o anjo do amor, agia mirando duas pessoas que estavam totalmente desinteressadas uma da outra. Dessa vez, o garçom e uma socialite muito famosa receberam as flechadas de ouro e, de repente, um grande amor nasceu entre eles. Ah, e você que, depois de tudo isso, ainda não crê? Cuidado! Você pode ser flechado a qualquer momento. Easy rider on the highway.